perguntas, mas eu vou pedir a preferência regimental para apresentar o meu voto. Então, eu cumprimento a advogada doutora Ângela, o doutor Damião, como sempre fez uma brilhante sustentação, a doutora procuradora regional eleitoral, doutora Neide, e vou passar o meu voto. O que que me impressionou nesse processo, como sempre acontece comigo? Quando eu vejo que o juiz em primeira instância votou de uma determinada forma, o promotor de justiça também da comarca de Cardoso Moreira também acompanhou a mesma linha de raciocínio. E depois eu vejo a procuradora regional eleitoral, que já é um membro do Ministério Público Federal, também acompanhando a decisão do juiz de primeira instância e ainda fazendo um acréscimo, então isso me preocupou e me fez estudar o processo um pouco mais. E aí eu fui observar que o doutor Rodrigo Pinheiro Rebouças, que foi o juiz prolator desta sentença, ele proferiu uma sentença brilhante, examinou muito bem o processo e ele, numa comarca do interior, a responsabilidade é muito maior ainda do que se espera de um juiz de direito numa comarca grande. Porque na comarca do interior, se ele errar um pouquinho, ele está errando muito. Então, ele tem a obrigação de ser um super juiz para evitar problemas. E o julgamento que o doutor Rodrigo fez é um julgamento bem analisado e bastante razoável e dentro do que eu entendo como justo. Então, eu estou votando da seguinte forma: após ouvir atentamente o voto da excelentíssima relatora Tatiana Carvalho Costa, quero desde já antecipar o meu voto. Fiz uma análise depurada dos autos e, igualmente, a relatora rejeito as preliminares pelos fundamentos apresentados. Entretanto, no mérito, divirjo. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada por Ângela Lúcia Quintanilha Campos Braga, então candidata ao cargo de vereadora do município de Cardoso Moreira, em face de Giane Cordeiro Winkler e Neiriete Navarro Alves, reeleita prefeita e eleita vice-prefeita no município de Cardoso Moreira, com fundamento no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, ante a prática de abuso do poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio. O juízo da 104ª Zona Eleitoral reconheceu a prática de abuso do poder político, mas afastou a configuração do abuso de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio. Então, neste particular, é mais um ato de sensibilidade do juiz doutor Rodrigo Rebouças. Ele, diante de 3 acusações, ele ficou com abuso do poder político e afastou a configuração de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio. A autora apresenta recurso eleitoral, assim como o Ministério Público Eleitoral, pretendendo o reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio. Os réus, em seu recurso, suscitam a nulidade da sentença e pugnam pela improcedência dos pedidos. Pois bem, não obstante o entendimento firmado pela relatora, ouso inaugurar a divergência no sentido da manutenção integral da sentença impugnada. Compulsando os autos, verifica-se as seguintes irregularidades relacionadas na exordial, cuja prática foi reconhecida na sentença. 1. Abuso do poder político consubstanciado no artigo 237 do Código Eleitoral, mediante perseguição política a opositores da prefeita em pelo menos 2 veículos, assim identificados. Um veículo HB20 da cor branca, placa KQU 6H09, e o outro, um Onix azul metálico, placa RBB 8B15, de forma reiterada em dias seguidos, com o fim de intimidação e coação da candidata. 2.
A abordagem de Ângela e seu correligionário Ted por indivíduos de alcunha Robinho e Oliveira, supostos policiais e fiscais do TRE, em veículo Cerato da cor preta, sob o fundamento de suposta denúncia de porte de arma em desfavor de Ted. Posteriormente, identificou-se com prova nos autos que Robinho atuava em equipe de segurança da prefeita Jeane Cordeiro Winkler. 3, ou Winkler, né? 3. Com a confirmação da reeleição da candidata Jeane, confirmou-se que o veículo HB20 de cor branca e placa já referida, identificado na perseguição, foi adesivado com dizeres, conforme lembrou aqui a doutora procuradora regional eleitoral e o próprio doutor Damião, o perseguidor, sendo adicionado à imagem o bordão conhecido utilizado pela recorrente silêncio total. Então, o próprio perseguidor à época, na política, colocou um plástico no próprio carro, ou seja, a lei aqui sou eu, isso eu penso. Especificamente quanto ao veículo Chevrolet Onix de placa SIZ3J92, restou-se comprovado nos autos que Roberto Wagner da Silva realizou sua locação entre o 1º de 10 de 2024 a 5 de 10 de 2024. Trata-se de sócio-administrador da empresa Pedra Branca Construtora e Serviços Limitada, que possui diversos contratos com a Prefeitura de Cardoso Moreira. O vínculo entre servidores públicos e particulares foram demonstrados com a comprovação da equipe de monitoramento mediante o comando do senhor Aétio Papaleus, secretário de Infraestrutura Municipal da primeira gestão da prefeita reeleita Jeane Cordeiro Winkler. E aí eu me refiro ao senhor Aético Papaleus, que até então não foi referido aqui, que talvez seja a principal figura que merece a reprovação. Conforme os termos dispostos na decisão do primeiro grau, o abuso de poder político, entre aspas, é visto como ato de autoridade exercido em detrimento do voto, com o abusador valendo de sua posição para agir de modo a influenciar o eleitor. Como é ser disso, para a caracterização de ambos, é imprescindível que se demonstre a gravidade das circunstâncias que os caracterizam, independentemente, contudo, de potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição. É o que dispõe o artigo 22 da Lei Complementar 64. As provas nos autos evidenciam que a candidata Ângela Lúcia, hoje aqui presente, opositora da investigada, foi perseguida, inclusive, com revista em veículo, em manifesta busca indiscriminada por provas, sem um alvo definido e sem base legal. Ademais, nos dizeres da sentença, entre aspas, palavra do doutor Rodrigo Rebouças, não há como compreender que a chefe do Executivo Municipal estivesse alheia à formação do grupo ostensivo de monitoramento orquestrado por seu secretário municipal, Aétio Papaleus, uma vez que o chefe do grupo de monitoramento era diretamente subordinado a mandatária e aqui investigada, a qual consta como autora mediante atos de perseguição. Palavra do doutor Rodrigo Rebouças. Como salientado pelo juízo sentenciante, esse monitoramento teve, de fato, o condão de inibir a atividade política dos adversários da então candidata à reeleição, comprometendo a lisura do pleito, já que a perseguição foi dirigida a quem apoiava o candidato adversário por parte de apoiadores políticos da situação. Ressalte-se ainda que, em depoimento, um dos envolvidos, o Robson, afirmou que o grupo era formado por 10 a 15 pessoas, assim como destacado na sentença, para um município pequeno como Cardoso Moreira, um grupo desse patamar tem o condão de inibir, sim, a atividade política de adversários políticos. Para confirmar a gravidade dos fatos narrados, destacou-se ainda na sentença que as eleições de 2020 foram decididas por poucos votos, elevando o receio de que qualquer voto no pleito de 2024 fizesse a diferença.
Restou cabalmente demonstrada a prática de abuso de poder político, assim como sua gravidade, ante a existência do grupo de monitoramento ostensivo, coordenado pelo senhor secretário municipal na gestão da prefeita candidata à reeleição, destinado a intimidar e coagir adversários políticos, comprometendo sobremaneira a igualdade entre os candidatos e, por si só, a lisura do pleito. Frise-se que o abuso do poder político, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, configura-se, entre aspas, quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes políticos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade, requer-se ainda, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, fecha aspas, a ser referida a partir de aspectos qualitativos e quantitativos no caso concreto. É o que disse a ministra Isabel Galotti, do TSE, hoje ministra corregedora. Este litígio, portanto, versa sobre a potencialidade da deslisura eleitoral que ocorreu de forma grave por abuso do poder político. Reitera-se que a prefeitura serviu como um centro para conquistar eleitores de forma ilegal, coagir adversários políticos, tudo para que a prefeita atingisse seu intento com o uso indevido da máquina administrativa. A prova produzida e constante dos autos demonstra a gravidade dos fatos que levaram o juiz eleitoral a reconhecer os atos praticados, que são de grande dimensão, atingindo a legitimidade e retirando a segurança jurídica, a paz social e o equilíbrio eleitoral. Daí a formação do convencimento do julgador, que deve ser prestigiado. O comportamento do agente público deve seguir os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O poder discricionário da administração pública, praticado pela representante do Executivo Municipal, deve ficar nos limites da lei e não se afastar dos valores éticos e morais. Os atos administrativos devem atender ao interesse público ou aos interesses coletivos e nunca aos interesses individuais. Cabe destacar também que os fatos sob a ótica da corrupção eleitoral descrita no artigo 299 do Código Eleitoral ainda estão sendo completamente elucidados pela Polícia Federal. No mais, com relação à ocorrência da captação ilícita de sufrágio previsto no artigo 41A da Lei 9.504, é sabido que para a caracterização de sua prática, exige-se a comprovação de forma cabal dos elementos específicos descritos no citado artigo, os quais não foram devidamente comprovados nos presentes autos, motivo pelo qual não há como prosperar o recurso ministerial, exatamente como pensou o juízo de primeiro grau. Em vista de tais circunstâncias, peço vênias para divergir da relatora e voto no sentido de negar provimento aos recursos interpostos e manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a. Condenar Giane Cordeiro Winkler pela prática de abuso de poder político na condição de chefe do Poder Executivo Municipal, a cassação do diploma de prefeita por força do artigo 22, 14 da Lei Complementar 64/90. B, por ter sido beneficiada pelo abuso do poder político, decretar cassação do diploma de vice-prefeita de Neriete Navarro Alves. E, C, em razão da prática de ato caracterizado como abuso de poder político, declarar a inelegibilidade de Giane Cordeiro Winkler nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, 6/10/2024. Este é meu voto.